Como o PRB vai se posicionar na Assembleia e em relação ao novo governo de Minas a partir do ano que vem? A representação do partido cresce de forma significativa desde 2010. Nesta eleição fez 3 deputados e na Câmara uma bancada de 30 parlamentares. Eu vou conversar com o deputado Carlos Henrique, que foi reeleito pelo PRB para o 3º mandato. Bem-vindo, deputado. Olá, Vivian. É um prazer estar aqui no mundo político e tendo você como condutora do programa. Sucesso absoluto. Deputado, esse ano nós tivemos um resultado da eleição para o governo do Estado surpreendente, não é? Se elegeu, digamos que quem estava na disputa e que estava nos últimos lugares da disputa, que foi Romeu Zema, superando não só o governador, como também Antônio Anastasia, e o candidato Adalclever Lopes, que era o candidato apoiado pelo PRB, o candidato do MDB, não é? Como é que o senhor viu esse resultado e como é que o senhor está esperando essa nova legislatura com um cenário novo, com um nome novo, que é do partido que leva esse nome, inclusive? Olha, nós que trabalhamos na política e nos bastidores da política, conversamos muito com os agentes políticos e também com a população, que também faz parte desse agente político. Sempre nós percebemos um grande desgaste dessa polarização entre PT e PSDB aqui no Estado. Polarização essa que fez com que Minas, ao longo do tempo, viesse a sangrar muito nesta relação entre governos do Estado de Minas Gerais e o governo federal. Sempre foi uma relação muito conflituosa. E Minas Gerais, então, ela sofreu um desgaste, um empobrecimento muito grande da sua liderança no cenário político nacional. Minas já foi protagonista de decisões muito importantes para o país e hoje isso já não é tão relevante na política nacional. Bom, essa polarização entre o PT e o PSDB soou no imaginário popular essa possibilidade, esse desejo popular de ter uma terceira via. Nós sabíamos que era muito real a possibilidade de uma conquista de uma terceira via no Estado. E naquele momento surgia a figura do ex-prefeito Márcio Lacerda, né, que foi, de forma assim, não muito ética, não muito coerente, ele foi alijado dessa disputa, desse processo, de uma forma não democrática. Mas acabou confirmado pela Justiça. Acabou confirmado pela Justiça, então a gente sabe a força, o poder que existe uma executiva nacional de um partido, que ela tem autonomia nas suas decisões. E não era, então, naquele momento, na visão do PSB nacional, não havia interesse na eleição do partido aqui em Minas Gerais. Então, naquele momento, tirou-se do páreo uma disputa muito importante. Mas essa polarização, no imaginário popular, ela continuava ainda com desgaste. Então, a figura do novo governador, do próximo governador Zema, que foi eleito nas eleições próximas passadas, surpreendente para alguns e não para outros, porque ainda existia essa lacuna de oportunidade da terceira via e que veio se consolidar com uma proposta diferente, uma proposta nova, agressiva, de enfrentar o sistema político atual. Pois é, o que o senhor acha dessa postura, não é, que logo de cara, quando Romeu Zema venceu no primeiro turno ainda, passou para o segundo turno, na liderança da disputa, ele fez uma declaração que surpreendeu muito em relação, inclusive, aos próprios deputados, o legislativo, não é? Que ele esperava contar com o apoio das propostas dele e que ele pressionaria, usou o verbo constranger, inclusive, no sentido de pressionar os deputados. Como é que o senhor enxerga o comportamento dele? É bem verdade que ele vem mudando este tom, não é? E as perspectivas desse governo com um neófito na política. Olha, Minas passa por uma crise jamais vista na sua história republicana. E essa crise, ela necessita, para que nós possamos sair dela, de muito diálogo,
de muito apoio, de muita compreensão e parceria. E eu venho conversando muito naqueles que estão se propondo a ser os condutores dos trabalhos da Assembleia aqui no próximo mandato, que é a nova mesa diretora. Eu tenho conversado muito sobre a Assembleia ser protagonista nessa articulação, né, que visa ajudar o próximo governo a tirar o estado da crise em que se encontra. O senhor acha que há espaço para isso? Claro. Como é que tá? Ele já se propôs a fazer uma articulação política? Ele se propôs a conversar com as bancadas eleitas. O PRB ainda não foi convidado pelo novo governador, futuro governador, mas, assim, essa unidade de partido, essa polarização de partidos na Assembleia é algo que a gente ainda não consegue mensurar como será o comportamento das bancadas. Mas é importante... Ainda também não estão muito definidas. Não, ainda está num processo de diálogo, de formação de bancadas. Essa organização política da Assembleia ainda está em construção. E o PRB já sabe onde vai ficar ou não? Ainda não. Nós sempre tivemos uma grande relação com alguns partidos da Assembleia e essa relação ela tende a permanecer. Mas a nossa postura é a postura colaborativa, mas talvez num processo de independência, né, de tentar construir na independência caminhos que apontem para tirar o estado da crise que se encontra. E todos nós sofremos com isso, principalmente os mais frágeis nesse momento que a gente passa, que são os prefeitos, que estão aí marchando em direção à Assembleia, cobrando os repasses obrigatórios do governo do Estado, que já há muito tempo não está acontecendo, e isso tem causado grandes problemas nos municípios, e isso causa um efeito cascata enorme na economia local, na insatisfação dos servidores públicos que não estão recebendo salário, 13º não será pago em muitas prefeituras. Então, assim, nós, nesse momento, precisamos ter muita responsabilidade, muita serenidade de entender que o próximo governador precisará muito da Assembleia. Primeira pauta que eu acredito que será importante e relevante será a reforma administrativa. E para isso ele precisa da Assembleia. A reforma administrativa é uma necessidade, ela tem que acontecer. Tratar da relação do governo do Estado com o governo federal torna-se muito importante, com o apoio da Assembleia, para que a renegociação da dívida ela efetivamente possa acontecer. Nós não vamos tirar o Estado da crise que se encontra se não houver essa renegociação da dívida que existe do governo do Estado com o governo federal. Então, precisa ter essa capacidade de negociação. Talvez o grande desafio do próximo governador é ter a capacidade de negociar com a Assembleia, de negociar com o governo federal e com os agentes políticos que aí estão. A renegociação da dívida, o governador eleito Romeu Zema já sinalizou que é a prioridade dele e fala em renegociar, como não foi feito pelo governo Pimentel, que fez uma opção política de não aceitar os termos da negociação que o governo Temer propôs, não é? O que o senhor acha que existem limites para essa negociação com o governo federal? Porque há questões que foram colocadas pelo governo Pimentel na época que tinham referências com obrigatoriedade de privatização, que tinha referência com... Estabelecer o teto máximo de gasto, a redução da máquina. Exatamente. Né? Então isso causa um conflito muito grande. Implicaria na folha dos servidores e tal. Como é que é a opinião, qual que é a posição do PRB sobre isso, a sua posição? Nós defendemos, eu particularmente defendo esse modelo de gestão no próximo governo, de privatização. Claro que não 100% de privatização, mas naquelas que são possíveis e que não causem tanto desgaste, né, com respeito aos servidores que aí estão. Mas estabelecer teto de gastos, nós defendemos essa tese. A redução da máquina pública ela é necessária, uma vez que o governo de Minas, a folha de pagamento de Minas Gerais é a maior do país. E isso nós não podemos continuar admitindo. Então é preciso fazer um enxugamento da máquina. Claro que esse enxugamento de máquina é correspondente ao valor de gasto, ao valor
de déficit da máquina, ela é gigantesco, a redução ela causa um impacto muito frágil nisso. Mas a privatização, estabelecer o teto de gasto e a redução da máquina pública são pautas que nós do PRB não abrimos mão dela. Nós precisamos enfrentar este assunto se nós queremos elevar a condição de Minas de devedor, de crise, para uma situação equilibrada. Bom, então essa pauta que o futuro governador Zema estabelece como prioridade, num primeiro momento, nós estamos de acordo com ela. Sim. Agora, aqui na casa é um momento, eu queria voltar num assunto que o senhor passou nele assim, acabou que não completei as minhas questões. O senhor falou que o PRB pretende se manter próximo de partido ou partidos com quem já vinha... A gente sempre tem uma relação muito boa com o MDB, com o PV, com alguns partidos. Eu queria que o senhor nomeasse esses partidos. Então, a relação muito próxima de irmandade que nós temos com esses partidos nos obriga, vamos dizer assim a palavra, por uma questão de lealdade e de resultados também, continuar nessa linha de atuação, nessa parceria que envolve PV, PMDB, MDB e o PRB. Então, mas essa conversa já está adiantada? Ela está adiantada. Acho que há uma tendência muito grande desses partidos estarem unidos como bloco no próximo governo. Foram 19 eleitos. Foram 19 eleitos nessa coligação, que houve o MDB, o PV, o PRB, me parece que o PDT também. Então, pelo menos os 19... Formam uma bancada. Então, nós estamos trabalhando nessa possibilidade de unidade dessa bancada de partidos. E levar uma linha mais de independência, não declarar 100% de apoio ao governo, mas ter uma tratativa nessa linha da independência. A eleição para a presidência, né, da mesa, para a presidência da Assembleia, envolve também essas conversas com... sim, com o PV, que não PRB que é o partido... já declarou apoio ao PV, Patrus. Agostinho Patrus, a presidência da casa. O PRB pleiteia uma vaga na próxima mesa diretora da Assembleia, até porque pela colaboração que o PRB deu na construção desta chapa vencedora. Nós contribuímos com 700 mil votos nessa chapa, que foi a eleição do Mauro Tramonte, a minha e do Charles Santos. Então, se nós formos somar o que o PRB contribuiu, possibilitou a eleição de 4 deputados nessa coligação. Então, a gente entende que essa colaboração nossa, muito importante, nos credencia a estar sendo representado na próxima mesa diretora. Agora, e nacionalmente, como é que o PRB, parece que o PRB teve um encontro na semana passada, parece não houve um encontro, com o presidente eleito, não é? E o presidente do partido, Marcos Pereira, deu uma declaração de que o partido tem uma coincidência de ideias e propostas de 80%. O que o PRB não aceita ou não deve caminhar junto com Jair Bolsonaro no Congresso? É possível já avaliar isso? Olha, o presidente Marcos Pereira tem conduzido muito bem os trabalhos do PRB em nível nacional. O crescimento da bancada federal demonstra essa competência e a liderança dele, elegendo 30 deputados federais. Eram 21, se eu não me engano. 30 e fizemos ainda 9 primeiros suplentes. Então, há uma possibilidade ainda dessa bancada crescer. Por Minas, nós colaboramos com 2 deputados. Então, quando o presidente Marcos Pereira, agora eleito deputado federal, afirma que o PRB estará numa linha de independência em relação ao governo Bolsonaro, mas apoiando 80% daquilo que ele julga importante para levar o Brasil ao crescimento, enfim. Talvez os 20% seja a questão do extremismo. O PRB ele nunca defendeu posturas extremistas, nem de um lado e nem de outro, nem de esquerda e nem de direita. Por isso, naquele momento, o doutor Marcos Pereira optou em conduzir o partido, em apoiar, naquela ocasião,
o Alckmin, né? E no segundo turno apoiando o Bolsonaro. O que o senhor reconhece como extremismo? Olha, isso é uma questão tão pessoal, de análise tão pessoal, e falar isso do ponto de vista institucional, para mim, eu não vi o Marcos Pereira em relação ao que ele entende dos 20% seja necessário, seja a razão por não apoiar 100% o governo Bolsonaro. Talvez essa questão de armar a população é uma questão que tem que ser muito bem discutida, né? Então, quando a gente fala em armar a população, as pessoas pensam que as pessoas vão andar na rua livremente com arma, e a proposta não é essa. É que o cidadão tenha o direito de ter na sua residência, no seu comércio, na sua fazenda, o porte de armas. Mas essa é uma discussão muito importante. Nós precisamos ouvir especialistas, nós precisamos entender como que se deu esse exemplo, esse modelo em outros países. Enfim, o Brasil é um país que, será que está preparado para armar a população com respeito aos bandidos? Essa é a melhor política? Nós temos que discutir muito sobre isso. Existem políticas de redução da violência que elas podem ser implementadas, que não a armar a população. Senão a gente vai virar aqui um faroeste, um estado, um país de sangue pelas ruas. E nós não queremos isso. Queremos que haja um novo Código Civil, que haja uma reforma no modelo de aplicabilidade das leis, são muito frouxas realmente. Então isso tem que ser amplamente discutido, tem que ter um endurecimento maior com respeito às penalidades dos crimes cometidos. Então, talvez os 20% estejam muito focados nessa discussão. Com esse governo, muita discussão sobre uma mudança de rota em relação a direitos sociais, a direitos humanos. O PRB tem uma posição sobre isso? Claro, nós somos defensores dos direitos humanos, né? Não naquele modelo que a sociedade pensa que os bandidos têm direitos e a sociedade não. Não, claro que não. Nós defendemos que os bandidos, eles, uma vez sendo detidos pela polícia, que possam cumprir a sua pena, não neste modelo da lei existente. A gente precisa de um novo modelo que endureçam mais as penas, que não dê, vamos dizer assim, tantas liberdades aos bandidos de poderem cumprir penas em pouco tempo de cumpri-las em liberdade. A gente sabe que o modelo atual da política de segurança, dos presídios, não ressocializa presos. Então a gente precisa encontrar um modelo que possa efetivamente ressocializar os presos existentes, até porque eu particularmente ajudo e colaboro muito com trabalhos de ressocialização de presos. Eu sou um defensor desse trabalho, eu participo diretamente disso. Claro que é pelo modelo religioso, que ainda assim também é muito discutido por muitos setores da sociedade. Mas eu não consigo enxergar um dos modelos de recuperação que não seja aquele que seja a pregação do Evangelho, que toca profundamente o coração da pessoa, que é a aproximação da família em relação ao preso, que é o preso entender que a família dele está sendo assistida aqui fora por organismos sociais e religiosos. É esse trabalho que nós fazemos e que tem ajudado muitos presos. Então, assim, nós precisamos fazer a revisão dessa forma de aplicabilidade das leis, que no meu ver, ela é muito frágil. Esse é o momento, só para a gente encerrar, uma última palavrinha, esse é um momento de muita mudança de rota em todos os níveis de orientação, de pensamento de quem está no poder, não é? Como é que o senhor, como político e representante político, vê esse futuro? A gente vê com bons olhos, a gente sempre tem que torcer pelo país. Nós não podemos imaginar que o futuro governo Bolsonaro, o governo Zema, a gente não pode imaginar ser da torcida do quanto pior, melhor. Nós acreditamos no país, nós acreditamos no nosso Estado, nós acreditamos no nosso povo, na nossa gente, nós acreditamos na democracia, nós acreditamos nos novos agentes políticos que aí estão, e muitos deles com esse intuito de servir efetivamente a população. Nós combatemos realmente a corrupção, nós não aceitamos a corrupção
Nós queremos que haja efetivamente punição para os maus agentes públicos, para aqueles que têm condutas duvidosas, e esse ambiente de corrupção está demonstrado que é o grande câncer do país. Nós não podemos mais conviver neste ambiente no Brasil, causou muito dano ao país, ao nosso povo e à nossa gente. Então a gente espera que haja efetivamente um combate à corrupção, que haja um combate aos malfeitores que estão aí, para que o nosso povo possa ter oportunidades na geração de emprego, renda, na educação, no bom serviço público de qualidade, de saúde e de segurança pública, que é o que todos querem. E é isso que nós esperamos. Deputado, muito obrigada por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei com o deputado estadual Carlos Henrique, do PRB. Ele falou aqui de como o partido vai se posicionar e como ele vê também o posicionamento partidário aqui na Assembleia e também na Câmara dos Deputados, que posição deve o PRB deve assumir quanto a Romeu Zema e a Jair Bolsonaro e as políticas que forem implementadas e o enfrentamento da nossa crise fiscal e financeira em Minas Gerais, como que deve ser conduzida a coisa e a posição que o partido deve assumir também em relação a isso. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar. Se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima.